Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Tava sumida, mas voltei. Eu acho que vocês sentiram a minha falta. Não! Eu deixei um recado, né, referente a esse meu sumiço aí. Se você ainda não viu, né, eu vou deixar um card aqui em cima para você depois acessar o vídeo e lá ver. Mas então é isso, tô de volta com resenha e assim, eu acho que eu tô um pouco atrasada, mas eu vim falar de Black Mirror, né? Então, vamos passar a vinheta pra depois a gente aí começar a resenha. Então, gente, antes de eu começar a resenha, né, eu quero divulgar para vocês, mais uma vez, né, o meu novo livro, né, que eu escrevi e publiquei pela Play Stories, que é Meu Amigo Breno. É o primeiro livro de uma trilogia que eu tô escrevendo. A trilogia, ela aborda aí a teoria dos três amores, né, de uma antropóloga australiana, se eu não me engano. E então, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Gente, o preço do livro tá camarada, sabe? É um e-book, é uma história curta que você vai ler ali, sabe? Nem vai tomar muito seu tempo, então dá essa forcinha para mim que tô iniciando na carreira literária. Então é isso, o link vai estar na descrição e eu conto com vocês. I love it. Então, bora lá, né? Voltando aqui com as resenhas. Vou falar de Black Mirror. Era uma resenha que já era para eu ter feito, né? Que é sobre a 6ª temporada, mas enfim, não deu. Só que eu vou falar de um episódio, porque assim, não dá para falar de todos os episódios num vídeo ou dois, né? Cada episódio tem uma coisa tão particular e ele leva tempo para resenha. E se eu desse um assim baita resumo para falar de tudo, eu acho que a resenha não ficaria legal. E eu não vou falar por ordem, tipo, do 1 ao 6. Eu vou falar da ordem dos que eu gostei, né, dos que eu mais gostei, e dali vou baixando os porque eu menos gostei. Então, provavelmente eu possa ser massacrada ou não, porque esse é um episódio aí que gerou muita controvérsia, né? E tem muita gente que critica, dizendo que ele é o episódio que tem a menos a pegada Black Mirror, mas é o meu favorito, que é o episódio 2, Lock Henry. Então, né, como eu disse, esse foi o episódio que eu mais amei de toda a temporada, porque ele tem a pegada investigativa ali junto de um mistério no seu roteiro. Então, vamos aí direto pra trama para poder dar meu veredito, né, fazer minha resenha. A trama nos apresenta os personagens Davis e Pia, né? É um casal de namorados, ambos jovens cineastas. O casal vai produzir um documentário em uma cidade do interior da Escócia. E o Davis aproveita o momento da viagem para visitar a sua mãe, né? E assim apresentar a namorada dele a ela. Essa viagem introduz o casal a um caso criminal que assombra a cidade natal de Davis por anos. Eu tava esquecendo, antes de eu prosseguir, né, já deixar avisado que essa resenha vai ser com spoilers, tá? Então, assim, caso você tenha tá aqui comigo e ainda não assistiu essa 6ª temporada de Black Mirror, quer deixar pra depois, salva na sua lista pra assistir mais tarde, tá certo? Mas continuando ali, né? O casal tá ali na cidade natal de Davis e tal. E a Pia, ao conhecer a história do caso, ela desiste do projeto anterior e tem a ideia de fazer o documentário sobre o caso criminal da cidade. Mas o Davis, ele reluta um pouco, porque aquele caso era uma situação traumatizante, né? Triste para ele, porque o seu pai, que havia sido um policial, meio que foi uma vítima desse caso, dessa situação. Detalhe longo a se explanar, né? Senão vai acabar prolongando aqui demais a resenha. Quem assistiu sabe, né, exatamente o que aconteceu. Mas enfim, a Pia, ela não dá muita ênfase para esse incômodo, né? Os motivos pessoais do namorado, e ela acaba insistindo com a ideia. É óbvio que o Davis, ele acaba concordando com a namorada e começa a produzir o documentário. O casal conta com a ajuda de um amigo de Davis que vive na cidade e o mesmo assim é um entusiasta da produção, porque ele acredita que o documentário vai dar destaque
a cidade, trazendo de volta o turismo. Porque por causa do crime, a cidade ela perdeu o turismo e ela é um lugar assim muito bonito de se frequentar, de passar férias, mas enfim, né? O crime ali fez que o turismo do lugar despencasse de vez. Por se tratar de Black Mirror, né? Eu já fiquei naquela expectativa, algo de errado não está certo. E eu fiquei esperando alguma coisa acontecer, porque era evidente, né, gente, que a produção do documentário não traria boas consequências aos personagens. O crime, ele teve uma resolução, né, porque o criminoso, ele foi descoberto e o mesmo foi até morto, né, só que era necessário ainda que a Pia e o Davis conseguissem materiais inéditos para a produtora ali, para poder, né, gravar e produzir o documentário. E assim descobrimos um pouco como funciona essa indústria aí do true crime, né, e isso leva o casal na companhia do Stuart, que é o amigo do Davis ali, o entusiasta, né, que tá querendo que grave esse documentário, eles vão ao local onde ocorrem os crimes. Esse momento, ele me fez refletir muito e eu pensei em como o sofrimento de alguns acaba se tornando um entretenimento, às vezes até motivo de piada para os outros, né? Querendo ou meio que não querendo. Porque nesse momento do episódio, a Pia, o Davis e o Stuart, eles voltam, né, para casa após conseguirem um material, né, que precisavam. E assim, eles tinham acabado de sair de uma cena de crime perturbadora, porque eles foram, né, no local onde acontecia os crimes ali, né, e era uma cena, assim, bem perturbadora, tinha evidências que algo muito horrível aconteceu ali. E no começo, quando eles saem, eles estão até chocados, parecem que estão traumatizados com o que viram, mas logo isso muda neles, né? Logo eles estão ali dentro do carro, cantarolando uma musiquinha muito da Sinistra, meio que fazendo piada com aquilo, com as mortes, com o crime. Isso para mim foi uma excelente crítica do episódio, né, ao universo True Crime, porque assim, quantas produções são sobre esses tipos de crimes, essas atrocidades cometidas a várias pessoas, e isso acaba se tornando um entretenimento nosso, né? Esse episódio, assim, ele foi o que mais me pegou, porque assim, eu sou uma pessoa que consome um pouco dessas produções true crime, então eu meio que senti que nem a indireta, a direta, ela foi pra mim, foi um tapa na cara que eu levei assistindo esse episódio Locke e Henry. Aí na volta pra casa, né, o trio ali sofre um acidente de carro, que sorte assim a deles não foi algo muito grave, mas faz o Davis precisar ficar à noite em um hospital, porque ali dos três ele foi o que mais se feriu, né, teve um problema ali no pescoço. E isso faz a Pia ficar a sós com a sogra, né, na casa dela, tal. E já resumindo, né, quem assistiu já sabe, é assim que a Pia descobre que aqueles crimes não foram solucionados corretamente, né, pois haviam mais envolvidos, e os envolvidos são os pais do Davis, né, o policial, né, que era o pai dele, né, que Davis declarava ele uma das vítimas, mas na verdade ele era um dos culpados, e a mãe dele, a Janet. Desesperada e com medo da mãe do namorado, a Pia sai da casa e a mulher, ao perceber que a menina descobriu tudo, vai atrás dela. Essa hora eu achei a Pia bem sem noção, né? Assim, ela tava com medo e tal, mas eu achei que ela poderia ter pensado um pouco, porque ela deixou o computador ligado com as imagens ali rolando do que ela tinha descoberto e a sogra acabou vendo. E aí foi assim que ela descobriu. Eu achei vacilo. E nessa parte do episódio eu fiquei um pouco decepcionada, porque assim, Locke e Henry é o episódio que eu mais adorei de assistir. Mas essa parte ela me incomodou um pouco, eu achei ruim, né? Porque a Pia, ela acaba morrendo de uma maneira tão estúpida, não querendo dizer que, tipo, poderia ser uma morte melhor, né? Eu achava até que era uma personagem que nem deveria ter morrido. Eu tava torcendo pra ela, né, obter ajuda, tava ali temendo, com medo da sogra encontrar ela e fazer alguma coisa ruim. Mas eu achei sem sentido ali a morte dela, né? Enfim.
Aí eu temi que o episódio, né, fosse acabar de uma forma que o Davis jamais soubesse a verdade, né? Porque como a namorada tinha morrido, eu pensei assim, a mãe dele vai ocultar a verdade dele. Apesar que o pai do Stuart, né, tava também incomodado, ele estava bastante incomodado com a gravação do documentário. Ele reprovava aquilo porque ele sabia, ou ao menos suspeitava do casal, os pais do Davis, que eles tinham culpa ali em alguma coisa. E ele tentou alertar o rapaz, né, de alguma forma. E ali eu achei, nossa, agora a mãe do Davis vai destruir as evidências, né? Aí eu já tava, Black Mirror, por favor, não me decepcione. E como sempre, né, pra mim, Black Mirror nunca me decepciona. A mãe do Davis, ela deixa as evidências ali pro filho, pra ele acabar descobrindo, só que ela acaba tirando a própria vida. Isso aí, né, seria trauma suficiente para o Davis não produzir o documentário, mas ele ainda assim o executa, mas claro, trazendo a verdade sobre seus pais, que eles são culpados, né, ali dos crimes. E o documentário, ele acaba se tornando um sucesso, ganha premiação como um BAFTA, né. O Stuart, amigo do Davis, ele celebra a vitória, todo feliz ali, porque agora tem turistas pela cidade, isso dá rendimento a ele, que tinha um comércio, né, que era um bar, né, e certeza que a maioria dos turistas ali assistiram o documentário e eles passam a visitar o lugar. Eu achei isso bem sinistro, porque a gente, nesse momento, a gente vê algumas mulheres usando máscaras vermelhas de carnaval, semelhantes à que a Janet usava, né, nos crimes. Quando ela executava os crimes, ela usava essa máscara e ela até guardava isso para ela, né, como lembrança, como um troféu, alguma coisa assim. E eu achei isso bem bizarro, né? Porque, como eu disse antes, o sofrimento de uns acaba se tornando o entretenimento dos outros no universo True Crime. Querendo ou não, é assim que funciona. E o Davis acaba ficando muito famoso, é bastante elogiado pelo seu trabalho, mas a gente vê o rapaz incomodado, né? Porque assim, ele vendeu o seu sofrimento para obter sucesso na sua carreira de cineasta. Ele poderia não ter feito isso? Ele poderia, ninguém estava obrigando a ele. Mas o Davis, ele queria sucesso. No episódio, isso não é explanado, a gente vê isso mais da pia do começo, do Davis. Não, mas obviamente que ele aproveitou a oportunidade, então ele passou ali um pouco por cima dos seus traumas e fez o que fez. Entretanto, por um lado, ele tá infeliz, na verdade ele tá infeliz, e ele termina ali o episódio recebendo vários elogios e parabéns pelo trabalho, pela execução do documentário, mas em nenhum momento ninguém fala assim pra ele, eu sinto muito por tudo que aconteceu, eu sinto muito pelos seus pais, né, enfim, ele não recebe ali uns pêsames, um sinto muito, nada assim, ninguém tá ligando pro sofrimento do Davis. E esse é um dos episódios que eu mais gostei, e é um dos episódios que tem muitos comentários do tipo, não tem nada de Black Mirror, cadê a pegada do Black Mirror, não tem tecnologia nesse episódio, né, enfim. Mas pra mim o elemento da tecnologia ele tá presente, só que assim, ele não foi tão presente assim, não foi aquela coisa evidente, mas pra mim ele até que faz parte, pode ser mencionado. Porque assim, Locke Henry, ele tem um estilo sim mais investigativo e misterioso, como citado antes, né? Ele daria super certo pra um longa, pra um filme aí de 1h30, 2 horas, né? Mas enfim, é o episódio ali de 40 minutos, para mim tem um pouco ali da tecnologia presente, né, ela não é tão escancarada, eu pensei muito sobre esse episódio, foi o que eu mais pensei, e por isso que eu até assim, eu não sei se eu demorei, né, gente, porque a temporada estreou no mês passado e cada um tem um ritmo, né? E eu acho que eu citei isso num vídeo anterior que eu fiz, falando dos meus episódios favoritos das outras temporadas, que Black Mirror é um tipo de produção que você deve assistir cada episódio, terminou de assistir, você para e pensa no que você assistiu. Não é uma série que assim que eu consigo maratonar uma assim direto atrás da outra, porque cada episódio tem uma essência e ele traz uma mensagem que é muito forte. Então eu pensei, foi o episódio que eu mais pensei. E eu cheguei na conclusão que sim, a tecnologia ela se faz presente, porque assim,
O consumo em massa por true crime, ele se aumentou como? Por causa dos streamings e o avanço da tecnologia. O true crime são produções que são feitas e consumidas assim há bastante tempo, né? Antes da era do streaming e de redes sociais, já existia aí a produção de true crimes, que se passava em TV fechadas, algumas até em TV abertas, enfim. Mas a audiência desse gênero, gente, ela aumentou por causa ali do avanço da tecnologia com as televisões, os computadores, os celulares, né? E através disso a gente pode acessar esses streamings, pode acessar vídeos no YouTube que tá falando de crimes direto e acabar consumindo esse tipo de produção. Isso se deu ao avanço do quê? A tecnologia. Então, eu acho que sim, ela só não é evidência ali, ela não é bastante mencionada, mas eu acredito que pode-se dizer sim, né, que tem a pegada Black Mirror ali, né? Mas a mensagem desse episódio, ela vai muito além disso. Na verdade, né, Black Mirror, ele vai muito além disso, na minha opinião, que as pessoas ficam muito, tecnologia, nesse faltou a tecnologia. Mas o Black Mirror, ele vai, assim, muito além disso, né? Por isso que é uma série que eu gosto bastante. E essa é a minha conclusão desse episódio, que foi o que eu mais gostei, né? Eu gostei muito desse episódio. Talvez estou pensando de assistir ele de novo, talvez para pegar algum detalhe que eu tenha perdido, né? Mas o que eu analisei foi isso. Essa é a minha resenha. E eu quero saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários, né? Se você assistiu essa 6ª temporada, o que você achou desse episódio? Se você não gostou dele, pode colocar aí que você não gostou, por que você não gostou, né? Vamos trocar uma ideia, contanto que a gente troque essa ideia e opiniões diferentes e sejam de forma respeitosa. Por mim, tá tudo tranquilo. E é isso, é minha resenha sobre esse episódio, Locke e Henry. É isso, gente. Eu agradeço por terem assistido até aqui, né? E mais uma vez, se você ainda não assistiu, né, o vídeo aí que eu dei um aviso aqui no canal referente às mudanças do canal, tá explicando, né, essa parada aí das resenhas, né? Eu deixei o card, vai lá, assiste para você ficar a par dessas mudanças aí. E então é isso, eu espero ver vocês numa próxima. Você que tá aqui pela primeira vez, né, dá um curtir nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não vai perder nenhuma resenha e nenhuma divulgação literária. Até a próxima. Tchau!